Boa noite. Obrigado sempre, persistência e continuação de um bom ano. Psicologia na Prática hoje traz uma edição especial baseada num tema tão marcante durante a temporada passada, tema que foi alcoolismo. Alcoolismo, para mim, é um dos mais graves problemas que Cabo Verde enfrenta nesse momento. Ele é considerado, inclusive, pela OMS, um dos mais graves problemas de saúde pública. Alcoolismo também, para mim, monte de vezes é um problema que está na base de alterações psicológicas, expressões de síndrome de dependência alcoólica ou perturbação de uso do álcool, que vulgarmente nos chamamos alcoolismo. Mas, para melhor começa, nos prepara um VT baseado nas percepções de pessoas. Não aprecia a primeira parte. A nova lei do combate severo ao abuso de álcool em Cabo Verde entrou em vigor a 5 de outubro de 2019 como uma ferramenta fundamental na criação de condições de melhoria da situação da saúde da população. Como um dos ativistas de campanha Menos Álcool, Mais Vida, e de acordo com nossa campanha no terreno, e não há as consequências de abusivo de álcool. Qualquer consequência, para mim, é um vício terrível que acaba com a sociedade todo dia. Uso abusivo de álcool. Alcoolismo. A opinião de mim que alguém na conversa cheio jovem se atenta no alcoolismo, álcool em si. Cheio jovem está larga a escola para morrer que ela, que minha opinião é que ela tem que diminuir o álcool na conversa. O que é que me está a pensar sobre alcoolismo? Porque alcoolismo é um líquido que dizer jovens para consumir, porque até levava a consequências, como por exemplo na família, já pode chegar na casa com outro comportamento, já te levava a destruição de família, e não só para os organismos, já te ficar totalmente em riscos, né? Pode pôr a pessoa em risco de qualquer maneira. Toda a gente já sabe o que o álcool está fazendo. Sim, álcool é que está falando para usar o sangue. Está usando, mas não exagerado, não demais. Como ele não sabe, mas tudo que ele quer demais, mas está fazendo mal. Já não sabe, álcool que está trazendo uma vantagem, que está trazendo um benefício, que está trazendo um benefício para a vida. Ele está trazendo só desvantagem e está trazendo muitas consequências. O alcoolismo é uma coisa desde a antiguidade. É uma coisa que gosta dentro da sociedade de nós, que normalmente nosso povo já aceita como uma bebida, né? Que não está falando, tem dois lados bons e um lado mau também, né? Então, não está tocando naquele lado bom, que é ser vendido, né? Para comerciante, para poder ganhar um pão de cada dia, para famílias. Mas para aquele lado mau, para morrer, automaticamente, nossas crianças acabam para usar sérios, depois traz mais conflito dentro da sociedade, que acaba entrando naquele modo de vandalismo, né? É aquele ponto que a gente pensa no alcoolismo. O álcool pode trazer diversas consequências para a vida das pessoas. E tem consequências graves na família, e também um dos fatores que te ajuda e te leva para violências baseadas nos gêneros, várias vezes. E insegurança também de famílias e pais irresponsáveis, depois pais cada vez mais responsáveis, esquecem e dinheiro mais para álcool do que para educação de filhos e para comer na casa também, uso abusivo de álcool. E aqui tem vantagem para mim, acho que muda comportamento, principalmente nós mais jovens ali na Cabo Verde, para não seguir caminho que nos está exemplos, para não tomar uma outra direção, para morrer, não é aquele que está no nada, álcool, que está levando a lugar nenhum, pelo contrário, está destruir, isso está destruir todo dia. Consequência real que sim, foi
A consequência é que jovens que o grupar entra no alcoolismo, fica assim, um exemplo, larga a escola, fica na vandalismo, sim, por álcool. Tem causa problemas mentais com álcool. Em Cabo Verde, o alcoolismo é uma das causas mais frequentes de incapacidade no trabalho. E por isso está fazendo outra coisa que é algo de bom. Tipo, para aproveita nessa vida ou para aproveita naquela comunidade ou na família, de que vai ficar até bebe, para entrar em conflitos, para estar na guerra, no mau ambiente. De que você assim na paz, capaz meio pouca bebição, você bebe mais controlado, que você tem um conflito com a sociedade ou com a família, tudo dentro do limite. Normalmente, nossos filhos observam nossos pais consumir álcool com o nível show, depois os filhos acabam adaptar. Então, normalmente também não tem aquelas outras opções, quando o marido ou a mulher também acaba consumir álcool, tinha casa bêbado, acaba a fazer aquela agressão, aquele ponto de viver. Hoje em dia, os jovens não sabem se está sofrendo acidente, principalmente de trânsito, também vandalismo, assalto, a mão armado. O álcool te leva a risco, principalmente na nossa doença mental. Não está consumindo álcool cheio demais, já não acaba para não ter aquele risco cerebral. Você acaba de raciocinar de forma diferente, porque raciocina de forma normal já. Então, é por isso que álcool é perigoso, não consome bastante o nível de álcool, é perigoso. Os jovens são o maior alvo e passam por diversas consequências ao consumirem abusivamente o álcool. Ele que está um jovem desenvolver e já que mesmo o usa álcool já está a demonstrar na corpo. Por exemplo, se eu criar um trabalho, já estou assim que eu usa álcool. Já acho que te dobe aquele trabalho, porque assim, não, tirar esses jovens esse trabalho, ele que te levamos esse trabalho adiante, porque o álcool está estrovado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento. Que ele VT amavelmente produzido para a redação jornalística de Tiver, te ajudando com informações pertinentes de realidade. Assim, não te passa para nosso momento central. Nós mesa redonda, que em cima já não tinha falado, não está faz votos, que com a intervenção de oradores e tudo a assistência te ajuda e leva conhecimento em relação ao problema de alcoolismo na Cabo Verde. Sem mais demoras, não te passa a palavra à colega psicóloga Samira Borges, que também lidera essa conversa aberta. Primeiro, agradeço o convite do programa Psicologia na Prática para estar ali presente. Muito obrigada por estar presente nessa livraria icônica que é a livraria Pedro Cardoso. Então, cumprimenta todos os colegas psicólogos que estão ali, todos os convidados, e então cumprimento de uma forma especial os colegas oradores. Quem aproveita para chamar o Dr. Manuel Faustino para se juntar aqui à mesa comigo e o Dr. Nilson Mendes para se juntar aqui à mesa. Façam um favor. Se manhã sabe, e colegas aqui de mesa e pessoas que dispensam a apresentação, só breves notas, Dr. Manuel Faustino, um psiquiatra com larga experiência no atendimento de doenças de foro psicológico, psiquiátrico, trabalhou muitos anos no Serviço de Saúde Mental e é um dos rostos da campanha Menos Álcool, Mais Vida. Seja bem-vindo a essa mesa redonda, Dr. Manuel Faustino. Aqui do outro lado temos o Dr. Nilson Mendes, que é psicólogo, atualmente diretor do Centro Educativo Orlando Pantera, trabalha como psicólogo particular e também dá formação nas entidades de formação profissional. Sejam muito bem-vindos a essa mesa redonda. Breves notas introdutórias. Se calhar não estava no crioulo, assim, já não começa na crioulo, não está continuando na crioulo. Então, breves notas. O alcoolismo, se não sabe, é uma doença crônica, grave, que afeta vários domínios de vida do indivíduo. Físico, psicológico, social, familiar, laboral, que tem consequências e que traz consequências não só para o indivíduo, para a sua família, para a sociedade,
Então é muito pertinente e acho que é uma tarde feliz que se está trazendo ali colegas psicólogos e convidados para nos debater esse tema que nunca é demais nos estar junto, para que nos aborda, para nos debate, para nos ouvir novas perspectivas, novos caminhos, como até porque a dinâmica também muda com o tempo. Então é necessário ter espaços de debate para que efetivamente juntos no pode traça novos caminhos. Em Cabo Verde, no Sabima, o alcoolismo ainda é um problema de saúde pública, sendo que a disponibilidade de bebida alcoólica no Sabima é massiva e cheio na nossa sociedade e muitas vezes o consumo começa ainda em tenra idade, no seio da família. Então, é algo que não me assessia para ele. O uso, se calhar, do alcoolismo, essas campanhas, mas impacta na diminuição ou na alguma moderação do uso do álcool. Agora, sem mais delongas e panca alonga mais, se calhar, então passava a palavra ao Dr. Manuel Faustino para fazer a sua comunicação. Dr. Manuel Faustino, tenha bondade. Boa tarde, bom ano para todos que estão presentes. A vida costuma dizer que Cabo Verde tem dois grandes problemas e que este ligado a acompanhar. Um é pobreza, outro é uso abusivo de álcool. E já sabido que álcool está a trazer problemas graves, já sabido que álcool está ligado a principais causas de doença e de morte na Cabo Verde, já sabido ainda hoje na televisão, ouvi ministros da administração interna de fazer uma associação entre o uso abusivo de álcool e níveis de violência, particularmente neste último tempo, mas, na minha opinião, grande questão que deve ser colocada é se, apesar dessa consciência que tem, se apesar de ideia que álcool é algo terrível, o uso abusivo é algo terrível para Cabo Verde, para a sociedade cabo-verdiana, para crianças cabo-verdianas, se tem sido feito aquilo que é possível e aquilo que é devido. Já me pode dizer que beber é um ato individual, quem quiser beber tem beber, quem quiser que tem beber. Já me pode dizer que alguém pode ter consciência que álcool te prejudicar, mas de continuar a beber, que ele, teoricamente esse é o problema. Mas tem uma questão central ali, que em que medida quem que tem responsabilidades para criar um ambiente, para criar uma situação onde é que um problema gravíssimo como esse pode ser pelo menos controlado, em que medida esta entidade tem cumprido suas funções. A mim dizer que mas não. E a gente tem que pensar fundamentalmente no Estado. Tem que pensar no Estado porque o indivíduo fazer o que ele quer. Mas o Estado tem poderes de ação e de condução, não de interferir na vida de pessoas, mas de contribuir para ter ou não um ambiente adequado a consumo excessivo de álcool e a outros problemas sociais que pode ter. Para mim, o grande problema é esse. Não quer dizer que o Estado que tem feito nada. Na minha opinião, tem algo fundamental que já foi feito, por exemplo, chamada nova lei do álcool. É um instrumento extraordinário, um instrumento de uma grande abrangência, um instrumento onde é que tem tudo, ou quase tudo, para atuar, para agir, para prevenir e para controlar. Se vê se não te falar demais, é que se vou te chamar, está bem. Mais 6 minutos. Opa, então ótimo. Então, essa lei é uma lei extraordinária. Para mim é daquelas coisas melhor que já aconteceu em relação à problemática do uso abusivo de álcool. Mas na verdade ele que tem sido utilizado de forma a mais adequada. Se as potencialidades também dá um exemplo. Até tem qualquer coisa que te bater certo. No mês de novembro, cerca de 2 de novembro, um embaixador de campanha Menos Álcool Mais Vida, se nunca tem erro de Boa Vista, de Santo Antão, manda-nos uma mensagem
que é algo terrível, 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 que era uma publicidade, que é uma coisa de uma violência incrível, uma publicidade de aproveitar a campanha de prevenção de câncer de mama, com aquela imagem que é utilizado daquele mulher que se fez a amostra e te prevenir e te propor medidas para prevenir câncer de mama, terrivelmente aproveitado para fazer publicidade. Ele era fundo de publicidade de uma bebida alcoólica. Aquela coisa que tínhamos estarrecido. Entrar logo em contacto que a Associação de Combate ao Cancro, a Cabo-Verdiana de Combate ao Cancro, e pronto, e, e nós, enquanto campanha, não apresentamos queixa. Apresentamos queixa e tem sido um roda viva. Isso a 2 de novembro. Até hoje não quer saber se foi feito alguma coisa. Apresentamos queixa na entidade que nós achamos que é a mais apropriada, que é a ARC, Agência de Coordenação de Reguladora de Comunicação Social. Pois que nunca teve resposta, não reagiu, dizer que aquele formulário está com problemas técnicos, não fazer uma nova queixa, não esperar nada, não perguntar o que tinha acontecido, sim, esperar não estava a saber. Depois dizer, não, já afinal já saiu uma deliberação, ok. Se a deliberação está a dizer o quê? Que isto tem nada a ver com isso, que ele era um problema, que isto tinha mandado problema para a CCAD. Bom, ali não contactar a CCAD responde a nós, sim, mas que ele era um problema que Gai, que tinha mandado para Gai. Ainda hoje no telefone a Gai, nunca sabendo a que coisa está. E nota a 11 de janeiro. Provavelmente tudo essa conduta é legal. Provavelmente tudo isso está definido na lei. Agora, tudo isso é péssimo, é mau. Ele quer algo que te ajuda naturalmente a responder a essa questão. A nós não estou a falar, não estou a dizer, hoje o ministro está a dizer, sim, violência está ligado a álcool, ok. Não saber que abusos sexuais está ligado a álcool. Não saber que doenças, que as 3 principais doenças que te matam mais, está ligado a álcool. Mas não estou a perguntar o que é que tem sido feito para pelo menos trazer para público com ações concretas. Ninguém que te propor lei seca, que é isso, mas um mínimo de controle, um mínimo de responsabilização, um mínimo de cumprimento de lei. Por exemplo, não tem câmaras municipais que estão a autorizar a fechar uma rua para um equipamento de som virar um festival. Como lei dizer que no festival álcool é à vontade, então, todo fim de semana, em alguns da nossa cidade, tem esse tipo de situação que criança, que mulheres, quer dizer, e isso também exatamente ao contrário daquilo, do espírito da lei. Não tem situações, por exemplo, a lei te dizer que quiosque a poder vender bebida alcoólica. Interessante. O que é que está acontecido? Não tem um quiosque, não tem um relote, não te fazer não te pôr um cerca perto, não te arranjar um escadeiro, não te varar uma esplanada, já me é autorizado a vender. E isso é feito por quê? Por câmaras municipais estão autorizadas. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito, quer dizer, tem uma conivência de determinadas instituições, devia estar na linha da frente de prevenção, na linha da frente de cumprimento da lei. Ninguém quer te dizer, lei te dizer que de horários de funcionamento é das tantas às tantas, então é para cumprir. Lei te dizer que para vender bebidas alcoólicas tem que ter tais e tais características, então é para cumprir. Ora, quando é próprio instituições públicas que têm esse tipo de comportamento, a gente tem que estar altamente preocupado. Está a fazer algo muito importante. Sim, senhor, a lei é extraordinária. A lei é um instrumento muito bom. Provavelmente ele merece de melhorar uma ou outra coisa. Agora, é preciso, de facto, ter de ser assumido. E assumido também por diferentes departamentos de Estado. Era a primeira abordagem que eu queria fazer dessa questão. Muito obrigado, Dr. Manuel Faustino. De seguida, a nota passa a palavra para o Dr. Nilson Mendes para fazer a sua comunicação. Muito boa tarde. Primeiro, desejo-nos um bom ano. Que 2023 está a ser um ano vitorioso para nós tudo. Se não está falando na bom crioulo para nós FEP, que as gente também é próximo de nós. E sobretudo para que as pessoas que sofrem com os problemas de álcool. Uma boa tarde especial para nós, que está ali presente, caros colegas.
partilha palco com o Manuel Faustino desse tema, ali assim, um desafio que está aponta 3 emissoras está basando, mas não tenta chegar nessa calcanhada, né? O álcool na Cabo Verde, particularmente no Toia, naquelas grandes cidades, sobretudo na praia, que no Toia também tem instituições que trabalham acerca disso. E mim particularmente também estou fazendo parte da campanha Menos Álcool Menos Álcool Mais Vida. Meu único embaixador da cidade da praia, apesar que deixa de passa muito passivo nesse momento ali, derivado de outros compromissos, mas só para nos referir na altura, quando a campanha saiu, que estava ligado à Câmara Municipal da Praia. Foi um trabalho intensivo por nós na bairro. Foi um trabalho intensivo na todo o bairro. Eu era coordenador de projeto toxicodependência na cidade da Praia, a inclusão também de sem-abrigos. Então, com a lei que se ali dando mais dando mais oportunidade, criar mais condições para no trabalho juntamente com entidades na Praia. Não estou hoje a problema, propriamente o consumo de álcool não estou hoje é transversal, nunca estou hoje a comorbidade de muitas doenças associadas, mas também de outros muitos fatores. É também desde situação educacional. A pergunta foi educação é que a maioria de pessoas que está informado do efeito ou consequência ou então o consumo exagerado do álcool, mas propriamente que não está aquela tradição. Curioso que Milano Orlando Pantera não recebe educantes, que é a nossa linguagem da inclusão que não está utiliza lá dentro, que as crianças com início de consumo 7 anos, mas álcool está falando o início do consumo de álcool entre outras drogas mais pesadas, não é? 7 anos. Hoje não estou a um adolescente com 14, 15, 16 anos que não está já está muito mais além disso. A hora que não está hoje os fatores por detrás, não está falando situação familiar lá que alguém está aborda naquele fator tradicional que nós não temos hábito de justifica nosso comportamento. Propriamente como a hora que não está olha o álcool, que muitas das vezes não está aborda, que é o consumo, que é um problema individual e um problema comportamental de cada pessoa, não é? A hora que não está hoje os fatores associados, sim, é um fator que está desencadeia, mas o grande cérebro está na propriamente pessoa. Continuando dentro de Câmara Municipal, trabalha em sintonia com instituições, centros, tem ali fazendo esperança, pessoas que chegavam não encaminhavam para a situação lá. Que não está hoje também problema de desemprego, mas hoje o problema do consumo de álcool, uso abusivo de álcool, mais gritante que justamente o desemprego. Durante o estado de pandemia, não acredita, mas o Faustino também aborda esse dado estatístico, houve um aumento do consumo de álcool interno, mesmo não está falando na pandemia, que mais não está falando acabo de sair de casa, mas a pessoa vive mais teu. Onde que está filho inserido, onde que está adultos e adolescentes inseridos, onde que está jovens, independentemente de grau da informação, da conscientização da informação inserido. Então, que ela traz à tona, mostra ser nosso trabalho, coisa que não tem estado, está fora acerca disso. E cada nós que não recebe utentes com problema ligado a álcool, ou mesmo um problema normal que não está falando saúde, o estado da saúde mental, não pode falar de ansiedade, não pode falar de depressão, não pode falar de problema familiar ou problema amorosa, não tem que abordar o fator por detrás que não está falando o consumo de álcool. Me por hábito, sempre a hora que está olha, a hora que está de para o utente, o paciente acerca disso,
está bem a fundo de ser comportamento que ele está mostra. Aquele fator que está por detrás que não está olha o consumo de álcool. Infelizmente que não está olha na cidade da praia a resposta, não está borda da cidade da praia, mas não está falando de forma geral. Cabo Verde toda. E está falando que esta organização por detrás para trabalhar para combater acerca disso, mas não olha mais a ineficácia de pulso para dar resposta a combate isso. Dentro da escola é um problema. Ainda ontem na telejornal tanto tiver notifica isso também, recorre e notifica isso na cabeceira. Grupos de jovens na vandalização, o que está por detrás não fala o consumo de álcool, o consumo de álcool e outras drogas. Então tudo que ali são cenários que não tem que analisar. Mora que está na sociedade, não há como faz sociedade que não faz sociedade, uma análise de sociedade macro, não faz uma análise de sociedade micro. Lá, onde aquele rapaz ou aquele menina está inserido, se família mora que está inserido, tudo que ali são situações que não pode dar resposta, não de uma forma pensar no geral, mas de uma forma pequenote. E nós, enquanto psicólogos, não tem aquela famosa frase que não está falando, tem que olhar no todo dentro de um pedaço. Cada pedaço tem sua importância. Então, se começa a dar uma resposta olhando cada fator, a importância de cada fator, não consegue olhar de uma forma macro o que está passando dentro de nossa sociedade cabo-verdiana, que hoje se fuge um bocadinho do pulso, mas também se fuge do controle em si, sobretudo as entidades que não fala que é responsável acerca disso. O Dr. Manfredo, de exemplo, licenciam de uma pequena publicidade que nem IGAI, nem CCAD, nem a Arca da Resposta, que já fica muito aquém para não olhar que seria que esse que deveria tomar o pulso à frente e não campanha, muito menos que não está fala qualquer papel da propriamente a Câmara Municipal de Boa Vista que está por detrás disso, que deveria também ter articulação com essa publicidade. Não estou olhando no fundo uma pessoa que está olha só o problema em si, mas também se trabalhou na individualidade. Também é outro fator que se está desencadeia situações de problema, se está fomenta cada vez mais o problema do alcoolismo a nível nacional. Não tem mais um minuto? Só mais um minuto. E pronto, então olha situações que não estão olha. Consumo de álcool sempre tem comorbidade sim de outras doenças, sobretudo a nível de doenças mentais, não é? Mas por detrás nos olha também o aspecto individual, que é coisa que não pode bem abordar mais para frente. Então, te agradeço essa primeira abordagem de aqueles dois oradores. Se calhar de trazer ali também para a mesa redonda alguns dados que Cabo Verde aprova, a partir de 2016, cria o plano estratégico multissetorial de combate a problemas do alcoolismo. Isto para nos trazer um bocado a debate e que as questões que nos está falando ali sobre. A lei já existe, os instrumentos já existem, então por que não são realmente apropriados e implementados? O que se está falha? E o Dr. Nilson traz a questão do consumo cada vez mais precoce, quer dizer, uma criança de 7 anos, que está com 14 anos, quer dizer, tem 7 anos de consumo de álcool e talvez com outras drogas ilícitas associadas. Então, a questão de, no job ali, se instrumentos nós o temos. O Dr. Manfredo refere ali a questão da lei do álcool, que foi uma lei que saiu em 2019 e que reprime de forma veemente a questão da publicidade. Da propaganda, e acho que de uma forma geral, nunca sei se a percepção, mas acho que de uma forma geral a publicidade, pelo menos nos grandes outdoors, diminui. Na grande publicidade de bebidas a nível, pelo menos ali da cidade da praia, nunca tem olhado, mas se calhar a intervenção mais a nível
o cuidado na job, coisa que efetivamente está falta e que lei, lá onde que lei está protege, lá onde que lei está restringe, para ter entidades realmente responsáveis que zela pelo cumprimento da lei para que proteção de população de Cabo Verde, de crianças, jovens e do nosso tudo realmente está salvaguardado. Agora, então trazer, se calhar, um outro ponto ali para nós mesa redonda, saindo um pouco da questão da lei, trazendo um dado que está interessante, que está falando em 2021, o Dr. Manuel Faustino pode, se calhar, falar um bocadinho mais sobre aquele estudo de INE de 2021 indica uma prevalência de consumo de álcool na população de 15 a 64 anos foi cerca de 64%. 82% para os homens, com maior prevalência, e menor incidência nas mulheres, principalmente na faixa etária dos 15 aos 34 anos. Dr. Manuel Faustino, como um dos rostos da campanha, dinamizador da campanha, o que tem a falar ali, nessa tarde, sobre quais os impactos ainda que está achando aquela campanha Menos Álcool Mais Vida traz a favor do combate do uso abusivo de álcool? Talvez, antes de responder essa questão, estava a introduzir um pequeno ajustamento. Na verdade, dados desse estudo que vou fazer referência e que tem ali, ele te dizer que percepção geral é diferente, é mais ou menos naquilo que o Dr. Nilson dizer, mas os números te falam um pouco diferente. Ele te dizer que cerca de 70 e poucos % de pessoas durante a pandemia mantém-se esse nível de consumo. Este que ele terá. 23% reduzir. E cerca de 7 a 8% aumentar. Porquê que eventualmente se teve uma redução global, porquê que no estudo não teve uma percepção de aumento? É que esse aumento aumentar na casa. Então lá ficar mais visível. Porque teve lugares de distribuição controlado, teve mais fiscalização, teve lugar fechado, então consumo na casa, tanto assim é que violência, nós todos sabemos, violência doméstica aumentar, conflitos familiares aumentar, porque o que terá aumentado provavelmente é o consumo na casa, não o consumo global. Então, o consumo na casa terá aumentado e que as consequências que no estudo saber. Essa pergunta que vou fazer em relação à campanha é interessante porque hoje honestamente nunca saber se esses dados também têm ou não, porque a ideia que a gente tem, pelo menos a impressão que não tem, que coisas têm deteriorado, pode ser, nunca tem dados, nunca tem números, mas a sensação que a gente tem é que coisas, até por um conjunto de razões, têm deteriorado. Mas na altura, em 2021, quando outubro de 2021, quando estes dados foi colhido para a INE, a pedido de campanha e da Organização Mundial de Saúde, tem um dado que para nós é extraordinário, de dizer que 17% da população, isso é um estudo de nível nacional, 17% da população te dizer que ele parar de beber ou ele reduzir seu consumo devido à campanha. Por causa da campanha, você dizer, mas 17%, na 100% é um gota, mas num problema dessa natureza ali, é um número altamente expressivo, entre cerca de 17%, de dizer que ele parar ou ele reduzir seu consumo por causa da campanha. Não está a gostar que esse número fosse esse, ou que ele tem que aumentar, mas honestamente não tem sérias dúvidas que coisas que a piorar. Não estou convencido que não tem tido uma deterioração de situação por um conjunto de fatores. Talvez daqui a algum tempo, se não tiver tempo, se não tiver meios, a gente tentar medir isso, mas a ideia é que ela lá. Então nós, de qualquer maneira, tem um dado que é positivo. A campanha teve
um impacto positivo. Se ele te mantém no mesmo nível, provavelmente não. Mas nós, a ideia devemos fazer tudo para chegar lá, para manter e para ultrapassar. E ali uma coisa que me estava a gostar de ressaltar. Vocês repararam, se na verdade, por causa de pandemia, cerca de 23% de pessoas bebem menos. Se na verdade, durante esse período, entre cerca de 17%, dizer que as reduzissem de consumo é parar por causa de campanha. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se vão misturar dois fatores. Um fator de controle, porque a pandemia vou controlar mais, vou controlar a produção, vou controlar a distribuição, vou controlar a venda. E campanha, o que é que ele está a fazer? Ele está a tentar educar. Quer dizer que se vou utilizar os dois fatores, tendo por base aquele e outros elementos, vou ter condições de ir mais longe. Porque o que é que se te diz? Loja que te vende álcool, ele deve ter as características ali. Aquele que tem as características é proibido, ele que te vender. Menino nem é para comprar bebida na loja. Menino que pode estar de embriagado, sem tiver embriagado, autoridades tem que ser coisas que coisas até óbvias. Mas se tu te dizer isso, se vou controlar nem mandar nem impor, mas vou ter que ter controle. Álcool é uma droga lícita, mas ele é controlado. Te dizer o que é que pode, o que é que pode beber, onde é que pode beber, quem que pode beber, se que pode beber na rua, por exemplo. Leite dizer isso, mas gente é isso. Quer dizer que se vou associar corretamente e de forma inteligente o controle e a educação é fundamental, mas ele não é suficiente. Se vou fazer as duas coisas ali, vou ter condições de melhorar a situação global e de melhorar o problema nessa área. Obrigada, Dr. Manuel Faustino. Se calhar também está a trazer um outro dado, lindo, a pedir o comentário do Dr. Nilson, que é dados de estruturas de saúde, no caso estatais e da ONG, está permitindo concluir que no ano de 2022 não teve cerca de 1.009 pacientes em tratamento. E pacientes dependentes de álcool ainda consiga ser que mais está procura ajuda e que está mais em tratamento. Agora, se calhar está pedir do Dr. Nilson para comentar um bocadinho ali conosco, você que tem na sua perspectiva, na sua opinião, de qual que tem sido o papel de nós, enquanto profissionais de saúde, não só profissionais de saúde de uma forma mais alargada, não só psicólogos e psiquiatras e profissionais de saúde mental, mas os profissionais de saúde nessa luta titânica que é de combater o uso abusivo de substâncias, dessa droga, do álcool e de outras substâncias ilícitas. Bom, em primeiro lugar, mesmo algo não estou aquele número ali, que não está se é gritante ou não, mas é número alarmante que não tem que estar atento acerca disso, 1.009. Particularmente em minha experiência, agora que a gente trabalha, independentemente de todo o fator, onde que as coisas que a gente faz é seguimento, é só encaminhamento. A hora que faz encaminhamento, não tem que seguir aquele paciente para olha, mora que está fica, não é? Então hoje também tem muito déficit, sobretudo por nós profissionais de saúde, seja psicólogo, seja assistente social, sobretudo o papel de assistente social no trabalho com família. Onde que os problemas é justamente na família. Qual que é o papel da família na apoia a adesão ao tratamento? O maior único grande problema é que só o paciente vai à consulta, mas assim é o tratamento. Aceita o tratamento, o pode aceita o tratamento um dia, um mês, depois do Natal, eu vou fazer mais, já cansa. Mas a família é importante para poder dar o seguimento, para poder ser aquele pilar naquela pessoa para cair. E aquele é um buraco que não está hoje. E pode ir para a fazenda Xaldai, e pode ir para a fazenda Esperança, e pode ir para a tenda Xaldai, e pode ir para
para a granja, e pode ir à igreja, pode ir ao mar tomar banho, pode fazer centenas de coisas, mas é que tem um segmento de se ontem, de se hoje, se amanhã mora que está certo, e família para dar continuidade, eliminando é que só os riscos, mas e promove, enriquece o fator protetor para poder ter um engajamento suficiente que é para poder dar uma resposta diferente, mesmo que seja um paciente já é um ganho para nós. Então hoje é 2018 chega um rapaz de Eugênio Lima, na altura estava coordenador de programa, lá na minha tá chorta foi mesa ajuda para ajudar para mim também que sabe como é mais que tá faz perguntar coisa que tem estar a fazer foi já vai consulta está naquela reunião na Tira Chapéu na unidade Tira Chapéu não bem lá mas então hoje nunca pertence lá mesa interna é que tinha que dormir no acolher na casa de abrigo durante uma semana, procura de resposta. E bem acaba para fazendo esperança interna, não tive a seguir a que está acompanhando, não fazendo o papel psicólogo para mim, já que estava com o amor. Passando um ano e tal, ano mesmo, vai fazendo a esperança e mudava de fase, né? Dentro do programa de Fazendo a Esperança, tem tudo que é tradição que esta fase, bem contra o qual cantei, mim estava para trabalho, ele está subindo para Santo Antônio, nunca sabe mais que hoje é lei, mim passa nele, estou bem puxando para a costa, dou um abraço e foi um obrigado, me falo para mais, e avançar fazem a carta de condução auxiliar. Perguntar, que foi processo, tudo que é lei, engajamento, falam de tudo alguém que estava na apoia, mas o único alguém que desiste foi mim nesse processo de bem para tratamento. E minha análise que eu faço é que de vez em quando me perguntava a irmã que está, coisa que essa gente, coisa que não pode fazer, e que ele é um conforto. E que é que as pessoas precisam, que a conta for um seguimento, é que o seguimento para a consulta, bem a escritório, para centro de saúde, não, é o conforto. E que ele é pessoas que estão em tratamento, seja antes ou pós saída, é que só há grupo de reunião anônimos ou então terapia, seja o que for, mas o conforto. Não acredita, mas padre pode mandar mensagem ou liga muitos que está saindo de Fazendo a Esperança, pergunta mora que está vivencia, mora que está trabalha-se dia a dia, mora que está futi de aquele vício lá, que problema que tinha perante amigos. Mas não está hoje a pessoa está saindo de internamento, a primeira coisa que a família está fazendo é receber com festa, com bebida. E sobretudo a que não está hoje, é que só que não está hoje bebidas, não pode hoje bebidas todos. Tem bebidas energéticas. Falar de energético, antes de Tribunal de São Vicente pedir um relatório, um dos educandos que fugiam no relatório, nessa coisa, doutor, mim bebe, fuma, tudo que ele acha, ele é São Vicente. Então, bebidas alcoólicas, também, quando fala bebidas energéticas, também é um caminho para tornar bem na recaída. E que a família que ele sabe. Mesmo muita flor Coca-Cola. Como aquele que tinha visto de antes, Coca-Cola com grogo. Não tem que falar prático, não tem que olhar, não tem que pôr na ferida. E pessoas, 30 segundos, pessoas têm mania que não está falando, nunca insiste para modo ele que crê. Não, às vezes é que só insiste, não, às vezes persiste na coisa que não está falando reeducação. Mas a maior parte de pessoas que falta de informação é falta de adaptação para tornar para pôr trabalho aquele problema ali que é crítico.
Muito obrigada. Então, depois de que as colocações e que os nossos oradores, se calhar, então passava a plateia para nos dinamizar mais nas mesas redondas. Então, gostava de colegas, convidados que estão ali, para nós fazer as considerações, as questões, que assim, para o enriquecimento de nós mesas redondas. Realmente converso sabe, mas melhor não fazer um pequeno intervalo, com o compromisso de continuar depois do intervalo, com mais reflexões, sobretudo de plateia, no mesmo sentido.